Fala, meus amigos construtores de riqueza. Deixa eu perguntar umas coisinhas para vocês. Vamos lá. Vocês já se viram em uma situação em que você tem um monte de gasto que você sabe que dá para cortar, mas você simplesmente não consegue? Pois é, eu sei. Você vai, lista todos, põe no caderninho, põe na planilha, põe no aplicativo, mas na hora de fazer o que tem que ser feito, você simplesmente não consegue. Você continua fazendo as mesmíssimas coisas de sempre. E lá vão se passando os dias, os meses, os anos e o dinheiro vai simplesmente indo embora e você não consegue formar a sua reserva. Você não consegue atingir seus objetivos. Você não consegue realizar os seus sonhos. Pois é, eu sei. Sim, cortar gastos é algo muito difícil. E sem perceber, nós deixamos o emocional e o irracional tomar conta disso. Mas como assim, Leandro? Bom, irracionalmente nós temos um comportamento chamado viés de aversão à perda. Nós atribuímos muito mais peso às perdas do que aos ganhos na nossa vida. A gente tende a dar muito mais valor a alguma coisa que a gente perde do que às coisas que a gente conquista. Por exemplo, imagina que você está caminhando ali tranquilamente, fazendo o seu trajeto, que você costuma ir do trabalho para casa e tal, e olha só, você acha uma nota, sei lá, de R$20. Que sorte, né? Maravilha! Aí você pega e pensa, vou passar ali no Burger King e já fazer aquele lanchinho esperto já. Mas, por obra do destino, você queria ver se a nota não era falsa, né? Se ela era verdadeira mesmo. E você foi dar aquela olhadinha lá, assim, contra a luz e tal, para ver se tinha fitinha, se tinha marca d'água. Quando, de repente, como um raio, passa um sujeito correndo e toma a nota de você. Leva ela embora, a sua preciosa notinha. Então, o sentimento ruim da perda é muito maior que o do ganho. Mesmo que 10 minutos antes você nem tivesse nada, aqueles R$20 nem existissem para você. O mesmo acontece com muitas pessoas que começam a investir em ações ou em fundos que têm ações e outros papéis aí mais voláteis, né? A pessoa vê o capital crescer por 2, por 3 meses e show, maravilha, beleza. Mas aí na primeira oscilação negativa, no primeiro revés, ela já fica desesperada. Ela já sente uma dor imensa em ver que o dinheirinho dela diminuiu, ainda que seja por um breve momento, mesmo que tenha boas perspectivas para mais para frente nesse investimento. Muitos irracionalmente já vão lá e resgatam o investimento e acabam realizando o prejuízo. Vocês entenderam como é que funciona? A importância dada ao sentimento da perda é muito maior que ao ganho. Então, meus amigos consultores de riqueza, me baseando nisso, eu vou passar aqui para vocês algumas técnicas e dicas para conseguir evitar gastar à toa e economizar mais dinheiro, tá? Mas antes, ó, lembra de curtir o vídeo aqui e se inscrever aqui na página, tá? Então vamos lá. A técnica número 1. Estimular a aversão à perda toda vez que a gente vai gastar o nosso dinheiro. Mas como assim, Leandro? Então vai lá, ó. É simples, tá? Eu já disse e todo mundo sabe que é importante registrar os gastos numa planilha, num caderninho, num aplicativo, sei lá, o que fizer mais sentido para você, tá? Mas o que eu vou propor aqui é que você vá além disso. Tá? Olha só, você vai escolher as coisas supérfluas que você gasta dinheiro e vai fazer um levantamento das despesas com essas coisas. Um gasto desses de forma individual não representa muita coisa, não é nada. Mas quando você soma as semanas, os meses, os anos, isso dá um valor bem substancial. Quer ver só? Vamos lá, pensa numa coisa aí que você gasta um dinheiro todo dia, mas que você poderia tranquilamente viver sem. Eu vou dar um exemplo aqui que está presente na vida de muita gente, tá? Um refrigerante. A pessoa almoça todo dia e tal, e junto ela pede um refrigerante. E esse refrigerante custa em torno, vai lá, de uns R$5. Ah, Leandro, tá, mas R$5 não é nada. Para com isso, cara. Não é?
Então tá bom, vamos ver aqui. Olha só, R$ 5 vezes 30 dias dá R$ 150 por mês. R$ 150 por mês vezes 12 meses de um ano dá R$ 1.800 num ano. O que você ia fazer com esses R$ 1.800 num ano? E em 2? E em 3 anos? Qual desejo, qual objetivo você poderia realizar além de melhorar a sua saúde, de ter um corpo mais saudável, se livrando dessa porcaria que você põe todo dia para dentro do seu corpo e ainda enfia nos seus filhos? Pode ser uma viagem, pode ser um curso que você quer fazer, pode ser a reforma do seu banheiro, sei lá, aquilo que faz sentido para você. Então, você pega esse desejo, pega o valor que é necessário para conquistar ele e põe na planilha, na coluna do lado desse gasto que você vai ter, que você tem, né, com essa coisa supérflua. Aí você vai analisar, putz, se eu tivesse parado de gastar dinheiro com esse negócio já há 1 ano, há 2 anos, eu já ia ter conseguido realizar esse desejo, realizar esse objetivo. Ou você vai pensar assim também, se eu parar de gastar com isso agora, em tantos meses, em tantos anos eu consigo realizar esse objetivo, ou vou conseguir X% desse objetivo parando de gastar com esse trem. Vocês entenderam o sistema? E isso você pode fazer com várias outras coisas. Por exemplo, os delivery de comida, os fast foods, que eu sei, são muito práticos, mas você paga um preço por isso. Aqueles happy hours, aquela cervejinha, confesso aqui que esse era um ponto fraco meu, mas eu já me livrei dele, tá? E por aí vai. Vamos para a segunda técnica? Vamos lá. Comparar o seu presente com o seu passado e o seu futuro. Vamos pensar assim, ó. Você faz academia? Eu confesso que com essa pandemia eu me afastei da academia. Embora vocês venham aí nos meus stories tal, que eu não abro mão das minhas corridas e também dos exercícios em casa. Mas pensa assim, se eu tivesse entrado na academia há 5 anos e tivesse feito tudo direitinho, como é que eu estaria hoje? Como é que estaria a minha saúde, o meu físico, ou no caso a sua saúde, o seu físico? Tá bom, eu sei que para muitos isso dá até um desânimo, um arrependimento, dá até um desgosto, tá? Mas tudo bem, então, se eu entrar agora, como é que eu vou estar daqui a 5 anos? Como é que vai estar minha saúde, meu corpo, a minha disposição? Vocês entenderam? A mesma coisa é com as finanças, é com os investimentos. Se eu tivesse começado a economizar e juntar, a investir dinheiro há 3, 4, 5 anos atrás, como é que eu estaria agora, nesse momento? E se eu começar hoje, como é que eu vou estar daqui a 3, 4, 5 anos? Ó, gente, vocês não sabem, mas eu lido com isso todos os dias e eu tenho uma dificuldade imensa para convencer os clientes a pensar na segurança e no futuro deles. A maioria das pessoas só quer viver o hoje, não pensam, não se preparam para amanhã. A pessoa fala, e se eu morrer amanhã? Eu não vou ter aproveitado, então eu vou gastar tudo hoje. Aí eu falo para esse infeliz, olha, estatisticamente a chance maior é que você sobreviva ao amanhã. O duro é quando o pior que pode te acontecer é justamente isso. Você sobreviveu ao amanhã. E aí, como é que ele vai ser? Né? Pensa aí se você se encaixa nesse. Terceira dica, vamos lá. Estruturação dos objetivos. Nós precisamos saber exatamente o que a gente quer, para que a gente tenha um norte, para que isso sirva de bússola para a gente. E isso precisa ser separado em objetivos de curto, médio e de longo prazo. E a gente precisa tangibilizar isso com o máximo de detalhes possível. Trazer o mais próximo da realidade. Isso vai tornando esses objetivos quase que algo concreto, né? Quase que algo que você consiga pegar. Por exemplo, em X anos eu quero ter uma casa tal, na região Z, que custa tantos R$ 1.000. Ou no mês tal, do ano tal, eu quero viajar para o país X, que vai custar tantos R$ 1.000. Isso vai se tornar algo a ser perseguido, um norte, um objetivo. Entende? Vamos lá, quarta dica. Aprender a negociar. Pessoal, ó, negociar não é vergonha para ninguém, não. Nós temos que parar com esse negocinho aí de ficar com a vergonhazinha de negociar, de pedir desconto, de fazer uma contra-oferta.
Parece que você está cometendo um pecado, que você está infringindo uma lei. Não, não fique com esse sentimento. O comerciante, o dono da loja, o vendedor do carro, o locador do imóvel, o prestador de serviço, todos eles têm uma margem para trabalhar, tá? Então, tenham coragem e negociem. Uma tática boa é aquela de quando quem está vendendo ou alugando fala um preço, tá? Ele fala o preço dele e você, mesmo podendo pagar esse preço, faz uma contraproposta num valor menor. Claro, mais plausível, né? Não tenha medo de ofender a outra pessoa. Isso faz parte da negociação. Aí vocês vão ficar ali, ó, negociando e tal, até que você vai pegar e vai falar assim: vamos lá, vai? Nem para mim, nem para você. Vamos rachar essa diferença? Aí a pessoa vai ficar muito mais propensa a fechar o negócio. Uma outra tática interessante e que funciona legal para mim é brigar no preço e aí pedir um parcelamento. Se o outro aceitar, aí você dá o checkmate. Tá bom, mas em vez de pagar em 6 vezes, eu quero te pagar à vista. Quanto é que você me dá de desconto para eu transferir para você agora, no Pix? Com certeza você vai arrancar mais um descontinho ali, tá? Eu tive 2 exemplos esses dias aí que eu vou contar para vocês, ó. Um foi de uma mesa para a área gourmet aqui de casa. Fomos eu e a Bia lá na marcenaria lá, né? Que faz aquelas mesas bonitas de madeira nobre lá, de demolição. Aí tinha um jogo lá que gostamos e o preço era X. Aí eu briguei com o dono, fiz uma contraproposta, ele baixou um pouco, mas ainda era um valor que ia ser parcelado. Aí eu falei assim, ó, ok, tá bom, esse preço aí você fez parcelado e tal, mas eu tava aqui fazendo as contas e tal, e eu acho que eu consigo pagar à vista. Nem no cartão vai ser, eu vou pagar no Pix. Mas eu preciso de um bom desconto para isso. Se você faz tanto, aí eu tinha jogado o preço mais lá para baixo. Aí ele falou assim, ó, esse tanto aí não dá, mas eu consigo fazer tanto. Bom, resumindo, no final das contas, eu tive um desconto de R$ 500 na mesa. Você viu só? Com o investimento de alguns minutos de conversa e argumentação, consegui ganhar R$ 500. Outro exemplo foi numa dessas grandes lojas aí de magazine. Essas que falam aí que o mesmo valor parcelado em 12 vezes é o mesmo valor à vista. Vocês sabem, né? Eu e a Bia, a gente precisava aqui comprar um fogão novo desses tipo cooktop. E a gente foi numa loja que a gente não gostou muito. Mas aí depois nós fomos em outra e achamos um modelo bem legal lá e tal, que servia para nós. Aí eu perguntei quanto era e a vendedora disse que era tanto, parcelado em 12 vezes. Aí eu falei, beleza, mas e quanto é à vista? Ela falou, aqui nessa loja ó, nós só trabalhamos com o mesmo preço à vista e parcelado. Eu achei estranho, né? Mas aí eu falei assim, ó, não pode ser assim. Você quer me dizer que ver o meu dinheiro pingando a conta-gotas em 12 vezes na conta da empresa tem o mesmo valor do que eu jogar esse dinheiro todo no caixa da empresa agora, nesse momento? Quem que é o diretor financeiro dessa loja? Deve ter alguma coisa errada com ele, né? Vê aí, ó, senão eu vou ter que procurar uma outra loja. Aí ela foi, olhou no sistema, conversou com o supervisor, conversou com o gerente. Esse gerente foi lá, digitou uma senhazinha dele lá no sistema e ó, hora, apareceu um desconto lá de 10% para eu pagar à vista. Vocês viram só? Como tem sim desconto, mesmo quando eles vêm com essa conversinha fiada de que é o mesmo preço à vista e o parcelado? Por isso que eu digo para vocês, ó, insistam, vocês sempre vão arrancar alguma coisa. Ah, e um segredinho aqui, tá? Nos últimos dias, no final do mês, eles sempre estão precisando bater as metas deles. Então, é o melhor momento para negociar, porque eles vão querer fazer a venda de qualquer jeito. Captaram aí? Ó, e a quinta dica que eu tenho para vocês hoje são os hábitos. Muita gente não sabe, mas nós somos formados pelos nossos hábitos. Estudos mostram que em torno de 40% das nossas ações diárias a gente faz de forma automática, sem nem perceber. E isso são atalhos que o nosso cérebro cria para poupar energia. Mas uma boa parte é de hábitos ruins. E esses hábitos a gente precisa quebrar. Por exemplo, em vez da gente ter o hábito de se exercitar, de ir para a academia, nós temos o hábito de ficar no sofá, assistindo Netflix e outras coisas, tá?
esse não é um hábito legal. Tá? Muita gente, e eu me incluo nessa, tem o hábito de tomar um cafezinho de hora em hora. E eu faço isso de forma automática, sem nem perceber direito. Quando eu vejo, já estou com a xícara na mão lá tomando café. E isso, nesse caso, acontece porque chega um momento que o meu cérebro ele pede para dar uma pausa no trabalho. E essa pausa se dá no meu trabalho, indo lá onde está a garrafa e pegando um café. Aí eu bato um papinho rápido com o pessoal lá e depois eu volto para minha mesa sentindo um alívio tal, e pronto para voltar às tarefas. E por que isso acontece? Porque todo hábito é formado de 3 partes. Gatilho, que é o que dispara o hábito, o comportamento, que é a ação e a atitude em si, e a recompensa, que é a sensação ou sentimento que vem depois que você realizou a ação. E isso acontece com um monte de coisas no nosso dia a dia. Ir ao banheiro, escovar os dentes, pegar o celular, abrir o WhatsApp, o Instagram, o Facebook o tempo todo. Muitos fumam, aquele cafezinho que eu falei, comida e um monte de outras coisas. E esses hábitos também acontecem na nossa vida financeira. Muitas vezes a pessoa tem hábitos que prejudicam ela, que fazem ela gastar sem necessidade, que fazem ela desperdiçar o dinheiro. E a pessoa precisa ter consciência desses hábitos para poder trocá-los por outros hábitos que sejam vantajosos para ela. Por exemplo, tem gente que tem o hábito de sempre que passa na frente de uma loja entrar para ver as novidades, mesmo que ela não esteja precisando de nada naquele momento. Mas o hábito faz com que ela passe lá e sinta uma enorme vontade de entrar. Ela nem percebe, mas é automático. Aí ela entra, vê uma coisinha legal, compra, aí ela sente uma recompensa. Só que essa recompensa, em vez de fazer bem para ela, na verdade vai fazer mal para as finanças dela. Ela comprou por impulso, sem nem precisar daquilo, e o dinheiro dela foi, embora. E isso se repete em várias outras situações. E a gente precisa estar consciente dessas situações. Por isso a gente precisa identificar qual foi o gatilho que disparou esse hábito. No caso da pessoa que passou em frente à loja, pode ser que a vitrine da loja é esse gatilho. Então ela pode fazer, por exemplo, 2 coisas. Ela pode evitar esse gatilho passando por outra rua, aí, com o tempo, ela não vai mais sentir aquela vontade de entrar naquela loja, Mas pode acontecer dela querer entrar em outra loja, Ou então ela pode aceitar o gatilho e substituir aquela ação que ela faz. Ela pode pensar, toda vez que eu passar na frente da vitrine, em vez de eu entrar na loja, eu vou, ler 10 páginas de um livro sobre um assunto que me interessa. Ou eu vou ouvir um podcast sobre esse assunto. Precisa ser uma coisa que faça substituir o hábito, que é prejudicial, por um hábito bom, saudável para ela. Tá, sim, eu sei, no começo é difícil. É por isso que tem autores que dizem que é necessário, no mínimo, 21 dias praticando para que se torne um hábito, tá? Mas isso pode chegar a muito mais. E galera, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, tá? Com isso eu fecho aqui 5 dicas e técnicas para você economizar dinheiro. Mas fica ligado aí que eu vou fazer um outro vídeo com mais técnicas e dicas para você, tá legal? Eu espero que essas aqui já tenham te ajudado, mas põe em prática, tá bom? Então, curte aí, compartilha e tchau! Até o nosso próximo vídeo.